É curioso, porque nós tivemos, é curioso, mas faz sentido, nos 50 anos do 25 de Abril, uma perspectiva muito mais histórica, na minha opinião, como aqui disse, nós estamos mesmo perante a a consolidação do dia 25 de Abril como, como um feriado que é visto como uma data marcante numa espécie de onde viemos. É preciso também que se entenda o seguinte: os feriados nascem, consolidam-se e um dia desaparecem. Nós neste momento vivemos, por exemplo, aquilo que é o ocaso do 5 de outubro, já foi um feriado importantíssimo. Neste momento é vivido como um dia muito simpático, porque é um dia feriado, mas não diz nada rigorosamente aos portugueses. Eu estive, por exemplo, este ano no 5 de outubro, até porque estava a fazer comentários, estive lá na Praça do Município e posso dizer que era constrangedor, hein? Porque realmente estavam os protagonistas, faltaram imensos. Havia muita cadeira vazia e o povo, esse não estava mesmo. Mas também houve aquelas limitações de segurança por causa dos ativistas da Climáxima. Sim, mas nem os ativistas apareceram, só apareceram daqueles professores com os cartazes de mau gosto, mas é apenas isso, mas, sim, mas são livres, felizmente, de poderem apresentar os cartazes que querem, mas na verdade nem isso conseguiu suscitar a presença de muitas pessoas, havia pouquíssimas pessoas. Portanto, mas isso faz parte dos feriados. Nós passámos de um padrão, como é claro na história dos povos, padrão de feriados ou dias santificados, era esse o conceito, não é? Do dia santificado, muito centrado, sobretudo na altura da Páscoa, estou a falar antes do século XIX, muito centrado na altura da Páscoa, não tanto no Natal, não é? Mesmo nos dias santificados também já tem mudado. Depois, com 1640, não é? A afirmação de uma nova dinastia, a recuperação da independência, o dia 1 de dezembro. Que ainda é feriado? Passou a ser assinalado como uma espécie de uma missa solene, por determinação do Duque de Bragança, tornado rei de Portugal, e depois é com a monarquia constitucional que começamos a ter aquilo que para nós, eu estou aqui a resumir isto de uma forma um bocadinho grosseira, mas passámos a ter aquilo que para nós corresponde ao feriado, não é? Portanto, tinha a ver o dia da Carta Constitucional, depois vamos ter um grande sobressalto cívico já mais tarde com a questão, por exemplo, do centenário de Camões. Portanto, vamos ver aparecer os feriados como nós os concebemos, para lá dos feriados religiosos, e a República vai mudar completamente o calendário dos feriados. Vai tentar mesmo transformar os feriados religiosos em feriados cívicos. Por exemplo, o feriado o Natal passaria a ser uma festa de família. Portanto, todos os feriados tinham uma justificação cívica, porque sabia-se que era impossível impedir as pessoas de terem as suas celebrações de caráter religioso, e vai acrescentar um conjunto de feriados, dos quais, claro, eu há bocado referi aqui um deles, não é? Que é o 5 de outubro, que hoje é um feriado que está lá, eu penso que está lá só porque é difícil retirar feriados, estou a falar em termos de vida de trabalhadores. E o Estado Novo mexe pouco nos feriados, muito pouco. Vai transformar aquilo que é que era um feriado municipal de Lisboa num feriado nacional, que é o 10 de junho. Mas quer o Estado Novo, quer a República, vão ter muitos feriados ligados à história de Portugal, não é? O Brasil chega, como aqui referi há pouco, a República chega a criar um dia feriado, que por acaso a data era polémica, porque depois mais tarde considera-se que não foi aquela, que era o 3 de maio, que era o dia da descoberta do Brasil. E a ideia até era fazer e era feriado em Portugal. A ideia foi mesmo que fosse feriado em Portugal e no Brasil. Era uma ideia muito interessante. Não é? Pronto, um feriado partilhado por dois países. Depois isto não foi avante por todo um conjunto de razões, mas para que se perceba que isto dos feriados não estão cá desde os primórdios dos tempos, e que aquilo a que nós assistimos ontem é de alguma forma também história. Ou seja, é a consolidação de uma data como aquela que num determinado momento as pessoas vivem como uma data fundadora.
E isso é interessante de se ver e de se viver, não é? Porque estamos a ver, sei lá, daqui por 50 anos, não faço a menor ideia como é que vai ser e qual é que é a data que se considera ou que se vai considerar. Neste momento eu acho que é absolutamente unânime, penso eu, afirmar que talvez não. O 25 de Abril é neste momento, em termos de feriados cívicos, a data mais importante no nosso calendário. Não quer dizer que todas as pessoas a considerem assim, sim, ou que todas as pessoas a vivam assim, mas quando se olha em perspectiva... Mas que envolve muita parte da população. É só olhar para o que aconteceu ontem em Lisboa. Depois é outra parte, que é esta polémica que temos sempre de quem é que são ou não os donos desta data. Pronto, mas voltando aqui à tua pergunta, porque eu sei que tenho uma certa tendência para fugir um bocadinho ao assunto, é como do microfone, um bocadinho de tendência para me afastar. Não, foges mais do microfone do que do assunto, Helena. Tu perguntavas o futuro. Sim. É curioso, mas isso eu acho que não se explica apenas por razões políticas, mas também pelo facto de estarmos a fazer 50 anos e quando se faz celebra uma data redonda, é óbvio que existe a tendência, não é sequer uma tentação, é uma questão normal e natural de irmos mais para a história, não é? Para o balanço, por assim dizer, histórico, do que propriamente para uma interpelação no desafio em relação ao futuro. Porque esse sentimento, ou essa abordagem de interpelação aos que eram protagonistas sobre os seus resultados, ou os resultados que estavam a conseguir, é muito veemente logo a seguir ao 25 de Abril. Ou seja, a questão, o que é que estamos a fazer? Por exemplo, eu vou ler aqui um excerto de um discurso do 25 de Abril. Não podemos continuar a iludir o futuro com base nas frustrações do passado. O desencanto que se apoderou de muitos é fruto de, e agora não digo quantos anos de hesitações e erros, que é feito da fraternidade que encheu as ruas e os campos deste país, que é feito das torrentes de alegria com que nos lançámos na construção de um país diferente, de uma pátria renovada, que é feito da tolerância e do respeito com que decidimos conviver, que é feito da segurança e da paz assente na justiça que afirmamos respeitar, que é feito das habitações que quisemos construir, que é feito da educação que nos propusemos elevar, que é feito da velhice que nos obrigámos a proteger, que é feito do trabalho que prometemos redobrar, que é feito da riqueza que protestámos aumentar, que é feito das promessas de uma vida melhor que nos propusemos atingir. Quem disse? Foi um Presidente da República. Foi um Presidente da República. Num 25 de Abril, num discurso do 25 de Abril, o primeiro. Foi o primeiro. Ramalhianes. Este discurso é feito 3 anos depois do 25 de Abril. E podia ser feito hoje. Só que nós não tivemos, porventura, este discurso fosse feito agora, ontem, teria causado um grande desconforto, até porque estava nos 50 anos, havia muito aquela ideia do balanço, estava-se num clima festivo, mas isto foi Ramalhianes, 1977. Os discursos de 25 de Abril de Ramalhianes, em parte fica conhecido pelo discurso de Tomba Governos, porque era muito um discurso de interpelação. Eu, aliás, aconselho os nossos ouvintes, eu estava a preparar exatamente este programa e estava à procura de alguns discursos e depois lembrei-me, se calhar, alguém no Observador já fez alguma coisa assim, coisa que poupa extremo trabalho. E sim, foi Miguel Santos Carrapacetoso, em 2016, é um artigo chamado Discursos de Abril, uma dor de cabeça para chefes de governo. Exatamente. Porque podem servir exatamente para esse prestar de contas. Este discurso de Ramalhianes é um discurso muito, 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 muito duro. Não é? E, portanto, era muito, mas não se pense de modo algum que foi o único. O Miguel Santos Carrapatoso explica o facto de Mário Soares depois não ter tido discursos no 25 de Abril tão críticos para com os governos, e note-se que Mário Soares teve Cavaco Silva como seu primeiro-ministro, em parte porque terá ficado tão abanado com os discursos de antes. Não é que Mário Soares não criticasse duramente
os governos, e particularmente Cavaco Silva, porque quem sabe não morria de amores, mas no 25 de Abril ia para outros campos para as suas palavras, reservava-lhe outras palavras. Não sei se realmente é como alguns acharão, que por ter ficado tão chocado com os discursos de ramalhianos no dia 25 de Abril, mas sim, estes discursos estão agora a celebrar 47 anos, e foram iniciados por ramalhianos. Eu li aqui um excerto do primeiro, portanto, realmente não eram fáceis. Aliás, Ramalhianos terá dito mesmo: não hesitarei em tomar as medidas necessárias e corretas que assegurem a viabilidade da nação como sociedade livre onde valha a pena viver. Ainda também nesse dia 25 de Abril de 77, que isto para um primeiro-ministro que tem de ouvir isto. Quem era o primeiro-ministro? Mário Soares. Deixou depois falecer. Quer dizer, não imediatamente, mas depois deixou de ser. Sim. Depois vamos ter, não tanto com Mário Soares, como aqui disse, mas vamos ter com o Jorge Sampaio, e aqui convém fazer uma retificação, porque as pessoas às vezes lutam uma parte significativa da sua vida para corrigir algo que dizem que eles disseram e que eles não disseram desse modo. Isto remete Há muitos casos. Há muitos casos assim, não é? E aqui nós temos um discurso de Jorge Sampaio, em 2003, no 25 de Abril. Todos nós dizemos que Jorge Sampaio disse que há mais vida além do déficit, mas não foi isso que ele disse. Foi no discurso de 25 de Abril de 2013, ele diz: há mais vida além do orçamento. E ele, aliás, isto estava enquadrado numa frase enquadrado, não é? O saldo orçamental é uma responsabilidade fundamental, mas não é o objetivo final da política económica. Foi a 25 de Abril de 2003, mas quiçá, se isto tivesse sido dito a Fernando Medina ali o ano passado, também, aliás, terá sido dito por outros contextos, noutros discursos das oposições, não é? Depois vamos assistir também àquela fase já muito difícil da coexistência entre Cavaco Silva e José Sócrates, e nesse sentido temos o discurso do 25 de Abril de 2009, em que Cavaco Silva, no 25 de Abril, afirma como este não é seguramente o tempo das propostas ilusórias, este não é o tempo das promessas fáceis que depois se deixarão por cumprir. Fim de citação. Ou seja, às vezes depois os presidentes, até porque estes discursos do 25 de Abril foram crescendo em relevância política, em boa parte pela ressonância daquilo que os presidentes diziam. Estes discursos eram profundamente analisados, escrutinados, tornavam-se objeto de polémica, e em alguns casos nós vemos como o tempo não é uma questão de dar razão, como se percebe porque é que os presidentes disseram aquilo naquele momento, não é? Ou seja, independentemente da perspectiva que eles têm sobre a sociedade e de nós concordarmos, ou sermos mais próximos ou menos próximos politicamente deles, mas percebemos o que é que está no eco das suas palavras, e às vezes encontramos-nos com elas lá à frente, não é? Portanto, nesse sentido, são discursos também eles de regime, e logo têm um papel ele mesmo adequado à data que, na minha opinião, e este é um programa de opinião, que na minha opinião se está a configurar como o feriado, a data do regime. Não há regimes sem datas históricas. Não é? Então quer dizer que os discursos com mais valor político acontecem nesse dia? Quer dizer, eu diria que sim, se o nosso presidente não se chamasse Marcelo Rebelo de Sousa. Não é? Porque aí é que está... Vamos já para 2024 ainda, quero recordar outra. Porque este ano, sim, também convém, não é? Porque eu quando sou eu que faço a apresentação de Contracorrente, penso sempre que o Zé Manuel Fernandes me está a ouvir alguns lá no meio daquela Serra de Sintra a passear os seus cães, e a pensar, mas quando é que aquela mulher chega ao essencial da questão? Eu não diria assim. Eu espero que os cães ladrem imenso nesse momento, para provar que eu tenho razão.
Às vezes. E então, sim, Marcelo Rebelo de Sousa, até porque ele fez um discurso, fez uma súmula histórica, que aliás parece ser revista e alargada, e mais, e com mais, apesar de tudo, com mais reflexão, do que o artigo que ele, do artigo que ele publica no Jornal Público, também a propósito dos estudos que foram feitos, um pela Comissão Organizadora do 25 de Abril e o outro pelo Luís Quetece, se não estou em erro. E portanto, foi uma espécie de uma aula de história dos desafios que se foram colocando ao regime e dirás, mas isso é normal, isso é natural, isso faz todo sentido. Eu também acho que sim, mas eu acho que ele precisava ter um discurso que fosse neutro e praticamente neutro depois das declarações do jantar dos correspondentes. Eu não sei se o presidente estava com o André Ventura, não é? Que disse que tinha um discurso escrito, mas depois tinha resolvido não o levar. É claro que o presidente para o 25 de Abril não vai sem discurso escrito, mas eu não sei se ele escreveu o outro ou se burilou o que tinha escrito depois de começar a ver o bruá que as suas palavras estavam a gerar e a produzir, não é? E, portanto, ele tem ali um discurso que, ao contrário do que é habitual, e até ao contrário do que tem sido habitual em algumas das suas intervenções nesta data, não tem nada que a pessoa diga, olha, Marcelo assinalou isto, Marcelo assinalou aquilo. Depois temos a questão das reparações às colónias. Mas agora, do ponto de vista do regime propriamente dito, nós não temos nada nem de alguma forma desafiar quem tem exercido o poder, não é? Foi uma espécie também de uma revisitação ao que fomos, e mesmo aquilo que se pode considerar aquela proposta do presidente, que se prende com o passado histórico português, é com o passado histórico. É com o que aconteceu há 500 anos, há 400, há 300, há 200, há 100. Não há, sobre o presente, o presidente fez uma lição de história. E os seus desafios e as suas propostas remetem também para a história. Não há esta espécie de desafio sobre como é que Portugal tem sido governado, não governado. Portanto, aí não. E tanto que nós acabamos por dar mais destaque nesse sentido ao discurso do Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, o que é significativo. É como se a palavra presidencial, nestes 50 anos do 25 de Abril, se tivesse ancorado na história e não tanto nas questões do regime e da forma como e dos desafios que o país tem. Portanto, no discurso do Presidente da República não houve futuro. Houve passado e tudo o que de novo ele apresentou ou propôs tem a ver com o passado. Sim. Não estou a dizer que seja bom ou mau, estou só a dizer que foi assim, não é? Depois, em relação àquilo que foi o 25 de Abril, eu acho que aqui houve um lado de festa muitíssimo importante e muitíssimo impressionante, portanto, muito visível, e isso, a mim, parece-me ser um dos factos mais relevantes. E depois temos o que também é normal em relação aos regimes, que o nosso, então, começa por temos isso ao longo do século XX, não é? É por golpes, não é? E, portanto, que até se nota muito na forma como as pessoas se referem. Uns dizem golpe, outros dizem revolução, outros dizem 25 de Abril, e que, claramente, nós temos várias perspectivas, não é? E as perspectivas, é claro que o golpe apadrinhado pelo general Spínola não é claramente o processo revolucionário que depois
Vasco Gonçalves, as coordenadoras do MFA, o Hotel Saraiva de Carvalho, vão levar para a frente. Mas, portanto, não há leituras únicas do 25 de Abril, nem pode haver, porque isso é o que está, é o que explica tudo o que aconteceu depois, não é? Logo, essa ideia de que há quem seja dono é uma antítese em relação, em relação àquilo mesmo que aconteceu. Portanto, há uma maior transversalidade nos festejos. Nós vimos até o Aguiar Branco na Avenida da Liberdade. É curioso, eu acho que nós devemos seguir Aguiar Branco, não sei porquê. Que lhe vai no pensamento. Achas que vai ter um papel mais preponderante, até porque o Parlamento está no centro das decisões políticas nesta altura? Olha, pelo cargo que ocupa, nas circunstâncias em que hoje está arrumada a Assembleia e disposta, claro que sim. Vai estar escrutinado como estiveram Ferro Rodrigues e Augusto Santos Silva. Bem, escrutinado será sempre. Agora, o que acontece é que ele tem de gerir um equilíbrio dificílimo, não é? E, portanto, como tem de gerir um equilíbrio dificílimo, espera-se, ou pelo menos espero eu, que consiga fazê-lo sem estar a adensar ainda mais o que já são circunstâncias difíceis de funcionamento daquela Assembleia. Ele é que se candidatou, até mais do que uma vez, vai-lhe a verdade, porque o seu nome teve de ir várias vezes a votos, e portanto sabia perfeitamente o que ia. Agora, ele pode perfeitamente conseguir, se o fizer bem, pode conseguir reforçar-se como um dos perfis da República, e mais não digo. E portanto, em relação àquilo que depois são os discursos dentro da Assembleia, eles refletem muito essa perspectiva de que quem é que tem o verdadeiro 25 de Abril. Mas, como é óbvio, só se percebe o 25 de Abril exatamente por essa pluralidade. Querer fazer de conta que há uma visão única sobre o 25 de Abril é uma contradição entre os termos. Esta é claramente a minha opinião, para a absoluta exceção da gaivota do Rui Rocha, que jamais, quer dizer, não, ponham quisermos aquela gaivota a voar para trás, é uma coisa que não me consegue sair aqui da frente dos olhinhos, não é? Portanto, vejo isso, nem sei como é que Inês Sousa Real não chamou a atenção, mas enfim. Mas, passando agora aqui estes detalhes, eu acho que nós ontem talvez tenhamos visto uma coisa que pode explicar daqui a muitos anos, quando tivermos, muitos anos, aqueles que, enfim... que andarem por cá. Como é que, porque é que esta data é assim, como é que já foi, e quando eu acho que ontem vimos a consolidação desta data como um dos feriados do regime.